instituições de ensino superior. Esse desafio começou em 2012, aqui em Campinas, e hoje, 2 anos depois, nós estamos com o nosso 5º semestre sendo ofertado para o 3º ano, sob a coordenação do professor Volney, que está aqui conosco hoje. E esse júri vem, então, marcar historicamente, por algumas razões, a oferta do nosso curso, a credibilidade, a seriedade e a oportunidade para os nossos alunos de realmente vivenciarem uma experiência que eu tenho certeza vai ser inesquecível para a vida deles. Por que eu digo que é especial esse momento? Primeiro, pelo local que nós estamos, que esse fórum seja inspirador para todos os alunos que vão participar como defesa, como acusação, como júri, enfim. Porque aqui, nesse local, acontece, na realidade, todos esses julgamentos, essas discussões e essas reflexões. Então, isso por si só já é um marco, já é um grande diferencial. Nós estamos falando aqui de um caso verídico que foi julgado e que teve à frente da defesa a professora Adelaide Alpinieri, que hoje é a professora responsável pela disciplina de Direito Penal e que fez toda a orientação dos nossos alunos. E ainda um caso que foi julgado pelo excelentíssimo doutor José Henrique Torres, que hoje vai presidir o júri simulado para esse caso. Então, eu acho que, historicamente, está sendo uma oportunidade de aprendizado e de vivência para todos nós, público e alunos, comunidade acadêmica, extremamente importante e inesquecível. Eu não poderia deixar de agradecer ainda a presença e a participação de pessoas que participaram dessa história e que hoje fazem parte também da história da Universidade de São Francisco. Então, inicialmente, eu quero agradecer a presença e acusada da professora Yara Álvares Fernandes, nossa pró-reitora de Ensino, Pesquisa e Extensão, que está aqui presente para acompanhar essa atividade. Eu queria agradecer ao excelentíssimo doutor José Henrique Rodrigues Torres, então, juiz que vai presidir. O doutor vereador Marcos Bernardelli, que está presente, que também é advogado e veio prestigiar o nosso evento. Doutor Campos Filho, que é o presidente da Câmara e também aceitou o convite de estar aqui conosco. A professora Adelaide, porque é a mentora, junto com o doutor Luiz Antônio Alves Romano, são mentores, participaram ativamente pela universidade, junto com o professor Volney, para a realização desse júri simulado. Em especial, nós temos aqui a presença do doutor Djalma Terra Araújo, que foi professor da professora Adelaide, a quem eu agradeço muito a presença por fazer parte da história da Universidade de São Francisco, porque ele esteve, desde o início do curso de Bragança Paulista, esse curso que eu referenciei a vocês, que foi inspiração para a universidade trazer o curso para Campinas. Então, estamos aqui diante do nome da entidade de penal que merece o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento. E também temos o doutor Donizete Correia, que foi, na época, junto com a professora Adelaide, os advogados do caso real. Vai ser apresentado hoje aqui. Eu também agradeço a presença. Enfim, se eu tiver esquecido de alguém, eu peço desculpas, mas todos vocês são muito importantes para esse momento. Eu vou passar agora a palavra para o professor Volney, para que ele venha falar em nome do curso, o agradecimento e o recado para vocês. Obrigada. Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de todos e dizer que esse momento é extremamente importante para o nosso curso de Direito.
gostaria de agradecer também a presença das autoridades, já citadas pela professora Luciana Parada, né, nossa diretora do campus de Campinas. Usar também a presença da professora Yara, nossa pró-reitora, e também agradecer ao nosso colega, o professor Cláudio Franzolin, que está presente. Enfim, gostaríamos de dizer o seguinte: para nós é um imenso prazer, né? A realização de um júri, acho que no curso de Direito é fundamental. É um ponto, acredito que hoje, culminante num curso de Direito. Todos os cursos de Direito Expressa têm a realização de um júri simulado. Portanto, nós estamos, por coincidência, na metade do curso, no quinto semestre, já culminando exatamente com esse ponto, com o júri simulado. Não vou me alongar, quero apenas dizer para vocês que é uma satisfação enorme, agradecer a colaboração imensa do professor Torrano, da professora Adelaide, que todos conhecem, tá? E dizer para vocês que, mais uma vez, vamos nos deparar com uma situação que é muito interessante, né? Nós, na semana passada, participamos do júri simulado de Itatiba e de um caso real que aconteceu lá em Bragança Paulista, e o resultado foi totalmente diferente do caso, da situação do júri real. Então, não imaginem, né, que o resultado aqui seja exatamente o mesmo que aconteceu na vida real. Aliás, né, professora Yara, a propósito, nós assistimos e percebemos naquele momento que a acusação saiu muito bem. Foi excelente. Nós chegamos a conversar e disse assim: pronto, ganhou. Aliás, a defesa. A defesa saiu muito bem. Chegamos a afirmar 7-0 para a defesa. E o resultado foi exatamente o oposto. Então vocês vejam que o júri popular é algo que a gente não imagina como esse resultado. Então essa é a principal expectativa que nós temos em relação ao caso que ocorreu e que nós hoje vamos simular. Senhor Fernando Camargo.
Mário, pode tomar o seu lugar. Seus Senhor Fernando, os defensores do senhor são os doutores Jerônimo Massacani, doutor Rodrigo Volpe, doutora Ellen Lopes. É isso mesmo? Senhores jurados, nós passaremos agora ao sorteio dos jurados que irão compor o Conselho de Sentença desta data. Não há necessidade de sorteio de jurados suplentes, porque somente teremos outra sessão desta próxima ano. Portanto, passaremos imediatamente ao sorteio dos jurados, aos jurados que irão compor o Conselho desta data, e nós devemos formar o Conselho com 7 jurados. A acusação e a defesa têm o direito de recusar imotivadamente 3 jurados. Além desse número, poderão recusar, desde que apresentem justificativas comprovadas. O jurado, ao ser sorteado, deverá levantar-se e aguardar para saber se será ou não aceito pelas partes. Tamírias Cristina Firmino. Beleza? Sim, excelência. Laura Raquel Ramos de Carvalho. Aceito, excelência. A acusação agradece, mas recusa a jurado. Recusada pela acusação. Natália de Almeida dos Santos. Aceito, excelência. Aceito, excelência. Carla Aparecida Scalia Crespo. A defesa agradece, mas recusa. Recusada pela defesa. Ana Carolina Lécio Nobre. Aceito, excelência. A acusação agradece, mas recusa. Recusada pela acusação. Letícia Greco Guanais. Aceito, excelência. Aceito, excelência. Pamela Fabrim de Oliveira. Aceito, excelência. A acusação agradece, mas recusa a jurado. A acusação recusou a terceira jurada, portanto, doravante, a acusação apenas poderá fazer recusa se apresentada devida justificativa. Camila Tiene de Oliveira. Aceito, excelência. Aceito, excelência. Marciele Cristine dos Anjos. Agradeço a presença, mas recusa, excelência. Recusada pela defesa, que também encontrou suas recusas imotivadas para a sua prova, só poderá recusar jurados desde que apresente justificativa. Ana Clara Delgado Fischer. Aceito, excelência. Aceito, excelência. Gustavo Caleb Lúcio. Aceito, excelência.
Aceito, Excelência. Aline Grativol Souza. Aceito, Excelência. Aceito, Excelência. Tainê Oliveira Reis. É assim que se pronuncia? Tainê Oliveira Reis. Correto, não? Eu errei hoje. Gustavo, Aline, não pode nada. Camires, Natália, Camila e Ana. Quem não sabia? Letícia. Levantem-se todos para ver os compromissos do Senhor Jurado. A senhora do Senhor Jurado. Senhor Jurado, senhora juradas, em nome da lei, consinto-vos a examinar com imparcialidade esta causa e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e com os ditames da justiça. Chamados nominalmente, o senhor e as senhoras deverão responder assim o prometo. Gustavo Calef Lúcio, Aline Grativol Souza, Letícia Greco Banais, Tamires Cristina Firmino, Natália de Almeida dos Santos, Camila Tiene de Oliveira, Ana Clara Penteado Ficha. Podem sentar, sentem-se todos. Antes de iniciarmos os trabalhos, eu falei para os senhores juradas, um relatório sobre o processo. E assim, todo julgamento, os jurados têm o direito de fazer a leitura de algumas peças do processo, um relatório do processo e uma leitura também da pronúncia. O senhor e as senhoras têm em suas mãos uma cópia desse relatório e uma cópia da pronúncia. Terão um tempo suficiente para fazer a leitura desses documentos. Então, vamos a algumas orientações para que os senhores possam, o senhor e as senhoras possam realizar o disciplinamento de modo comunidade. Pois bem, tudo nesse processo começou no dia 8 de dezembro de 1996, quando uma pessoa morreu. Diante da morte dessa pessoa, a polícia instaurou um procedimento chamado inquérito policial. Esse inquérito, eu estou fazendo essa ladainha, esse relatório sobre as senhoras, porque eu faço isso em todas as sessões do Tribunal do Júri, em todas, e absolutamente em todas. Nas últimas 1.500 sessões do Tribunal do Júri que eu presidi, eu fiz essa explicação. Portanto, eu falei hoje aqui.
O senhor e a senhora sabem, então, tudo começou nesse processo com investigação policial. A investigação policial é feita pela polícia. Portanto, enquanto a polícia está agindo, não há processo. É uma fase que antecede o processo. A polícia, ela parte do zero, ela parte do nada. Ela parte de muitas hipóteses e ela começa a investigar. A polícia ouve testemunhas, colhe depoimentos, ouve os eventuais suspeitos, a polícia faz laudos, etc. Mas a polícia, isso é extremamente importante, a polícia não acusa ninguém. No nosso sistema processual, a polícia não é órgão acusatório, é apenas órgão investigativo. Está claro? Portanto, enquanto a polícia age, não existe acusação. Se não existe acusação, não existe acusado. Se não existe acusado, não existe defesa. Portanto, durante a fase investigatória, durante o inquérito policial, não há contraditório. Ou seja, as provas são produzidas na polícia, pelos agentes policiais, pela autoridade policial, sem a participação de nenhum acusado e sem a participação de defesa, de defensor. É nessas circunstâncias que os elementos do inquérito policial são colhidos, sem nenhum controle de publicidade, sem nenhum controle judicial, sem nenhum controle da garantia do contraditório da autoridade. Está claro? Pois bem, a polícia faz essas investigações e encaminha o inquérito policial para o Ministério Público. O Ministério Público, sim, é o órgão do Estado encarregado de realizar as acusações no âmbito do sistema criminal. Portanto, o acusador é o promotor de justiça que representa o Estado nas ações penais. Portanto, nós temos na data de hoje uma ação do Estado contra um cidadão sendo acusado. A partir do momento que o promotor de justiça lê o inquérito e acusa alguém, oferecendo uma denúncia, que é a peça de acusação, a partir desse momento começa o processo. Portanto, o processo começa apenas e não somente nesse momento, quando o promotor acusa, faz a denúncia contra alguém. No caso de hoje, aconteceu o seguinte: o promotor de justiça leu as investigações policiais e convenceu-se basicamente de duas coisas. Primeiro, que teria ocorrido um homicídio doloso. Segundo, que o autor desse homicídio doloso teria sido o réu. Portanto, convencido desses dois fatos, o promotor de justiça acusou o réu, o senhor Fernando Ramalho, de ter praticado um homicídio doloso, ou seja, de ter matado o senhor Abelardo Rodrigues. Pois bem, feita a acusação, começou o processo. Aí então o senhor Fernando passou a ser acusado e ele passou a ter direito de defesa. Implantou-se então o contraditório. Desse momento em diante, toda a prova foi produzida em juízo, sob controle judicial, publicamente, com as portas abertas, ou seja, sob a égide do princípio da publicidade. Mas todas as provas foram colhidas na presença do réu. Tem o direito de presença, isso é um direito constitucional assegurado, inclusive, por tratados internacionais de direitos humanos. O réu tem direito de presença. Então a prova foi colhida na presença do réu, na presença do defensor do réu, com possibilidade de contrariar a prova e introduzir prova nova. O senhor e as senhoras percebem, portanto, a diferença entre os elementos colhidos pela polícia e as provas colhidas juntos. Os elementos colhidos pela polícia são elementos inquisitoriais, colhidos na polícia, às portas fechadas, sem publicidade, pelos agentes da polícia, sem defesa. As provas coletadas em juízo são colhidas por um juiz, publicamente, na presença do promotor, na presença do defensor, na presença do réu, com todas as garantias constitucionais asseguradas, principalmente sobre a égide, o contraditório e da defesa. Pois bem, mas nós temos no processo duas fases. A primeira fase é essa fase que eu estou mencionando agora, que começa com a acusação do promotor. E a segunda fase é essa que nós estamos realizando hoje aqui em Campo Grande. Mas para nós chegarmos à segunda fase, nós temos que passar da primeira para a segunda.
E há uma decisão que autoriza essa passagem da primeira fase para a segunda fase. Essa decisão chama-se decisão de pronúncia. Portanto, ao final da primeira fase do processo, o juiz profere uma decisão chamada decisão de pronúncia, para encerrando a primeira fase, dando início à segunda fase. Então é extremamente importante que eu explique às senhoras e aos senhores que vão julgar neste caso o significado da pronúncia. Prestem atenção, por gentileza. Quando o juiz pronuncia o réu, o juiz não diz que o promotor de acusação dos promotores tem razão. Não diz que o réu é culpado. O juiz não diz que o réu deve ser condenado. O juiz não entra no mérito da acusação. Está claro? O juiz apenas afirma que ele vê prova da materialidade, ou seja, da existência real do fato, e que ele também vê indícios de que o réu teria sido o autor desse fato. Diante desses elementos, o juiz autoriza o Ministério Público a vir aqui em plenário para fazer a acusação. Está claro? O juiz apenas autoriza o prosseguimento da acusação. Como se o juiz tivesse o semáforo em sua mão e acendesse a luz verde para a acusação, dizendo: pode prosseguir com a acusação. Só isso. O juiz não entra no mérito da acusação. E é tão importante que os senhores se apercebam disso, que tem que saber que a decisão do juiz com relação à responsabilidade do réu não tem nenhuma, não pode ter nenhuma influência na decisão que irão tomar nessa data. Aliás, eu faço até essa advertência à acusação e à defesa. Se porventura um acusador, um defensor, fizer menção a essa decisão do juiz para fundamentar os seus argumentos, a sessão estará anulada. O Código de Processo Penal proíbe qualquer menção à decisão do juiz, exatamente em homenagem à independência dos senhores jurados, do jurado. Está claro? Pois bem, então, e assim termina a primeira fase, com a pronúncia. No nosso caso, aconteceu isso, o juiz autorizou a realização do julgamento, e é por isso que nós estamos aqui hoje. E para que vocês saibam o que vai acontecer na data de hoje. Nós vamos inquirir nesse julgamento, nós vamos inquirir testemunhas. São 5 testemunhas? Quantas? 9 testemunhas. Ótimo. Nós vamos inquirir na data de hoje 9 testemunhas, e depois nós vamos dar a oportunidade ao réu para que ele conte a sua história em seu interrogatório, e depois nós teremos 1h30 da fala da acusação. 1h30, vocês podem calcular que dá aproximadamente 30 minutos. Isso. Depois nós vamos ter 1h30 para a defesa, mais 1h e 10 minutos, 15 minutos. 1h e 30 minutos. Não, 1h e 30 minutos. Então, 1h e 30 minutos. Isso, 1h e 30 minutos. Nós vamos ter 1h e 30 minutos para a acusação fazer uma réplica, e depois 1h e 30 minutos para a defesa fazer uma técnica. Está claro? Nosso tempo é um pouquinho diferente do relógio, mas